uma aula de hoje. Fluxo de energias e níveis tróficos. A energia ela é essencial na natureza, principalmente a energia que vem das interações ecológicas. Temos como exemplo a energia que está presente em todos os organismos vivos e se mantém circulando entre eles através dos níveis tróficos. O Sol, por sua vez, é muito importante, direto ou indiretamente, para todos os seres vivos. Então, o Sol ele é importantíssimo para as plantas, para os animais e para nós, seres humanos, também. Ele é o responsável principal pela totalidade de vida existente na Terra. O Sol propicia um ambiente muito importante para a vida. As radiações solares aquecem o solo e a água contida nele, bem como os oceanos, lagos e rios, originando chuva em praticamente todo o planeta. Além disso, a luz solar é essencial para todos os organismos fotossintetizantes. E o que são níveis tróficos? Vamos descobrir. A forma como produtores, os consumidores e decompositores servem de alimento uns para os outros é chamada de cadeia alimentar. Um ecossistema é formado por diversas cadeias alimentares. Uma cadeia alimentar, por sua vez, tem diversos níveis tróficos, ok? E o que são níveis tróficos? Os níveis tróficos nada mais são do que grupos de organismos que possuem hábitos de alimentação semelhantes e que conseguiram seu alimento pelo mesmo número de passos em uma cadeia alimentar. Aqui nós temos um exemplo. As plantas ocupam o mesmo nível trófico, assim como todos os animais herbívoros. Ok? Então, dentro da cadeia alimentar, nós temos diversos níveis tróficos. E quais são os principais? Nós temos 3 principais: produtores, consumidores e decompositores. Olha lá, os 3 níveis tróficos básicos principais, como eu disse, são os produtores, os consumidores e os decompositores. Agora vamos aprender um pouquinho de cada um desses níveis. Produtores são capazes de produzir seu alimento. Os organismos produtores são a base da cadeia alimentar, ocupando, portanto, o primeiro nível trófico. Nesse grupo, encontram-se quem? Os organismos como as plantas e as algas. Então, eles produzem seu próprio alimento. Não depende de ninguém para produzir. Por isso, produtores. Consumidores. Os consumidores normalmente se dividem em primários, secundários, terciários e assim por diante. São organismos incapazes de produzir seu próprio alimento e que necessitam da ingestão de matéria orgânica para produzir a energia necessária para a realização de suas atividades. Os organismos considerados consumidores primários são aqueles que se alimentam de produtores. Então, os primários, eles se alimentam dos produtores, quais são mesmo os produtores? Algas e plantas. Os consumidores secundários são aqueles que se alimentam dos primários. E os terciários alimentam-se dos secundários e assim sucessivamente. Por isso que é uma cadeia alimentar. Vale destacar, turminha, que cada vez que um membro da cadeia se alimenta de outro, a energia é transferida para outro nível trófico. E os decompositores, o que são? Diferentemente dos consumidores, eles realizam o processo de decomposição. Entre os principais decompositores, destacam-se as bactérias e fungos,
que garantem que alguns importantes nutrientes presentes nos restos dos seres vivos sejam devolvidos ao ambiente. Agora eu vou dar um exemplo dessa cadeia alimentar dos níveis tróficos, ok? Vejam só, um pé de couve é um produtor. Ele vai gerar energia através da fotossíntese, que tem a luz do sol e tudo mais. A couve vai ser comida por quem? Pelo coelho, olha só. Então, o coelho vai lá e come a couve. Então, ele é o consumidor primário, porque ele está comendo do produtor, que é a couve. O coelho é comido por uma cobra, que é o consumidor secundário, porque ele está consumindo o primário. A cobra é comida por uma águia, que é o consumidor terciário. A águia, depois de morta, é degradada pelos decompositores que devolvem a energia ao solo, onde novas plantas crescerão. Essa circulação de nutrientes é o que mantém o ecossistema muitíssimo saudável. Aqui nós temos a ilustração de tudo que eu falei, ok? Aqui nós temos uma cadeia alimentar, que é um movimento entre produtor, consumidor e decompositor. E dentro da cadeia alimentar, desse círculo aqui, nós temos os diversos níveis tróficos. Quais são os níveis tróficos principais? Produtores, consumidores, e os consumidores, eles se dividem entre primário, secundário, terciário e assim por diante, e os decompositores. Cada um tem uma importância gigantesca no nosso ecossistema, ok? Relembrando, cada vez que um membro da cadeia alimentar se alimenta de outro, a energia é transferida para o outro nível trófico. Então, daqui é transferida para cá, que é transferida para cá, que é transferida para esse daqui e para esse assim por diante, tá bom? Para se seguir o círculo da nossa cadeia alimentar, esse movimento aqui. Então, vamos lá. Aqui temos o sol e o nosso produtor, que é essa couve, como eu destaquei aqui, ó. Um pé de couve gera energia através da fotossíntese. Então, aqui esse raio de sol aqui, esse solzinho está mostrando essa influência do sol na geração de energia para o crescimento das plantas. Lembrando que o sol é uma fonte de energia para todos os seres vivos, inclusive para as plantas. Então, o que acontece? Vem aqui o coelhinho com muita fome, come a couve, o consumidor primário. Ele está se alimentando do produtor. Em seguida, aparece uma cobra, consumidor secundário, porque ela vai se alimentar do nosso coelhinho. E a cobra está lá no meio da mata e, de repente, quem aparece? Essa ave. A águia, então, vai e consome a cobra. Por isso, ser terciário. Consumidor primário, secundário, terciário. Ok? E a águia, após a morte, sua morte, o que acontece? Ela se vai decompor. Daí vai vir o trabalho aqui dos decompositores. Porque depois de morta, a águia é degradada pelos decompositores. E o que os decompositores vão fazer? Devolver energia para o solo. Vai fortalecer, vamos dizer assim, o solo. Para quê? Para que novas plantas nasçam através dos raios solares, que dá energia, que dá crescimento. Isso chama-se fotossíntese. Em seguida, com esses raios solares nas plantas, com seu crescimento, vem o animalzinho aqui, no caso o coelhinho, come deliciosamente essa couve e vai continuando esse ciclo, por isso ser uma cadeia alimentar. E essa circulação
de primário, secundário, terciário, produtor, decompositor, é importantíssimo porque mantém o ecossistema funcionando, mantém o ecossistema vivo e saudável, ok?